Muito bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem Mártir e todos aqueles que nos acompanham, que são de outras localidades, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa Escola da Fé. Hoje é terça-feira, com a graça de Deus, nos reunimos mais uma vez online para estudarmos o Catecismo da Igreja Católica por meio do compêndio do Catecismo da Igreja. Então já convido você a pegar em mãos o seu compêndio. Se você não tem o livro, você pode encontrá-lo no site do Vaticano inteiro, assim como o Catecismo também. Hoje é dia de Santa Clara, pedimos então a sua intercessão e a graça de seguir os seus exemplos. Também estamos dentro da Semana Nacional da Família. Você deve estar acompanhando na medida do possível. A cada dia nós temos um encontro orante aqui na nossa página do Facebook. Agora há pouco, às 18 horas, tivemos mais um desses encontros e iremos até sábado, a semana toda, portanto, celebrando a Semana Nacional da Família, rezando pelas famílias e refletindo sobre as questões pertinentes às nossas famílias. Vamos assim invocar o Espírito Santo de Deus, a fim de que tudo aquilo que fizermos seja conduzido pelo Espírito Santo, que é a alma da Igreja, que conduz a Igreja. Iniciemos rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Clara, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos. No encontro passado, que nós tivemos há 2 semanas atrás, na última terça-feira, não tivemos o encontro da Escola da Fé, justamente porque estávamos celebrando a Eucaristia, no dia de São João Maria Vianney. Então, após 2 semanas, vamos retornar com o nosso encontro da Escola da Fé. Hoje iniciamos na questão 158 do compêndio, que corresponde às questões 796 e 808. Aliás, os parágrafos do Catecismo, 796 e 808. Então, vamos à questão 158 do compêndio. Lembrando que nós estamos falando sobre a Igreja. Estamos no artigo de fé, creio na Santa Igreja Católica. No último encontro nós estávamos discorrendo e vamos completar essa questão hoje, da Igreja como povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. A questão 158 diz o seguinte: por que a Igreja é chamada de esposa de Cristo? Essa é a questão, vamos agora à resposta do compêndio. Porque o próprio Senhor se identificou como o noivo, que amou a Igreja, unindo-a a si com uma aliança eterna. Pois bem, então por que a Igreja é chamada de esposa de Cristo? Porque é um dado da revelação bíblica. Nós encontramos o próprio Jesus
aqui no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 19, dizendo que ele é o noivo. Essa passagem nós podemos nos lembrar bem, diz respeito ao questionamento que Jesus recebe dos fariseus e dos discípulos de João Batista, que dizem: olha, nós jejuamos e os teus discípulos não. Por que razão? E Jesus responde: podem os convidados de um casamento jejuarem enquanto o noivo está com eles? Não, enquanto o noivo está com eles é festa, não se faz jejum, não se penitencia, mas haverá um momento em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles irão jejuar. Aqui nós entendemos a identificação que Jesus tem com a igreja. Ele é o noivo e a igreja é a sua noiva. Outros textos bíblicos também tratam dessa questão. Talvez esse seja o mais contundente, porque é tirado do Evangelho, o próprio Jesus dizendo que ele é o noivo. Mas São Paulo, como a gente vai ver, trabalha essa questão na carta aos Efésios e o livro do Apocalipse também. Então é o próprio Jesus quem chama a si de noivo e a igreja, consequentemente, de sua noiva. E diz o compêndio que Cristo amou a igreja, unindo-a a si com uma aliança eterna. Então, essa imagem de um matrimônio espiritual, essa é a grande questão. Se Jesus é o noivo, a igreja é a sua noiva, trata-se de uma união mística matrimonial. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, se utiliza da imagem do casamento para falar da união de Deus com o seu povo. Tanto que, quando o povo se afasta de Deus, a expressão utilizada para indicar esse afastamento, esta infidelidade, é justamente o adultério, às vezes a fornicação. Então é como uma traição. Então essa imagem do matrimônio místico de Cristo com a sua igreja nós encontramos desde o Antigo Testamento, e o Novo Testamento explora bem esta categoria de união, justamente para dizer que Cristo está intimamente unido à sua igreja. Como a gente vem conversando, a igreja não é apenas um apêndice, como hoje está muito em voga entre muitas pessoas dizer que se tem fé, mas não se precisa da religião, não se precisa da igreja. Muitas pessoas dizem isso: eu creio em Deus, eu tenho fé, mas não necessito da igreja, não preciso de religião. Nós precisamos entender bem o que aconteceu com essas pessoas, mas há aí uma falta de compreensão do dado da revelação. Cristo se identifica intimamente com a sua igreja. Nesse caso nós encontramos ele dizendo que a igreja é sua noiva. Ele é o noivo, há, portanto, uma união íntima, há um matrimônio espiritual. E trata-se de uma aliança eterna. Então, algo para a eternidade que se iniciou aqui nesse mundo, quando Jesus funda a igreja e dura até a eternidade. Então a igreja não é um apêndice, não é um detalhe. É evidente que nós não podemos cair, pode parecer estranho isso, mas é possível sim idolatrar a igreja, né? Trocar Deus pela igreja. Isso é um erro que a gente precisa tomar cuidado. Mas abdicar da igreja, das suas práticas, da vida comunitária, também se torna um outro erro. Continuando a leitura. Ele se entregou a si mesmo por ela, a igreja. Cristo amou e se entregou pela sua igreja, para purificá-la com o seu sangue e torná-la santa.
é a citação de Efésios, capítulo 5, versículo 26, Epístola de São Paulo. Aqui encontramos essa afirmação que é muito bonita, não é? Ele se entregou a si mesmo por ela, pela igreja. Então, Cristo se entregou ao Pai pela igreja, por cada um de nós, o conjunto dos batizados. E com o seu sangue purifica a igreja continuamente para torná-la santa. Vamos ao texto bíblico, vamos abrir aqui então. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 26. Efésios 5, 26. Vamos lá. É interessante esse texto todo, porque ele está falando a perícope bíblica, pois São Paulo está falando do casamento, o casamento entre homem e mulher, e ele se utiliza da imagem do matrimônio espiritual, da união de Cristo com a igreja, para falar do casamento. Então, a teologia do matrimônio se funda na união de Cristo com a igreja. Assim como Cristo amou e se entregou pela igreja, os noivos devem se amarem e se entregarem um ao outro, assim como Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Vamos começar do versículo 25, para vocês perceberem justamente que ele está falando sobre o casamento, para falar também da união de Cristo com a igreja. Diz assim, versículo 25, Efésios 5. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja, gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Cristo se entregou pela igreja, amando-a, a fim de purificá-la, por meio do batismo, o chamado banho da regeneração. O batismo é fonte de purificação e vai nos santificando. Então Cristo desposa a igreja, purifica ela e a santifica. Continuando a leitura. E mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Nós dizemos que a igreja é nossa mãe. Por que ela é mãe? Porque ela nos gera para a vida da graça, pelo batismo. Então, pelo batismo nós nascemos para Deus, para a vida da graça. Trata-se de um novo nascimento. E quem ministra o batismo é a igreja. Então a igreja se torna a nossa mãe. Somos gerados na fé pela igreja. Portanto, a igreja é uma mãe fecunda e é mãe de todos os filhos de Deus. E isso ocorre quando nós somos batizados, recebemos o santo batismo. Nós vamos encontrando aqui as diversas situações, ocasiões em que percebemos a importância da igreja na vivência da fé, na experiência de salvação. Continuando, se o termo corpo evidencia a unidade da cabeça com os membros, o termo esposa ressalta a distinção dos dois numa relação pessoal. No encontro passado, nós exploramos bem a igreja enquanto corpo de Cristo. A igreja enquanto corpo de Cristo ressalta a unidade entre a cabeça e os membros. É uma coisa só. Nós falávamos do Cristo total, vocês devem se lembrar. Está aí na questão 157, é Santo Agostinho que falava do Cristo total. Então, o que é o Cristo total? A cabeça, que é o próprio Jesus, e os membros, que é seu corpo, que é a igreja. Então,
ressalta-se a unidade, a união de Cristo com a igreja. Quando se fala do termo igreja como esposa, há uma distinção, porque Deus une o que é diferente. Olhando para o casamento, para o matrimônio entre homem e mulher, Deus une os diferentes. Se na igreja corpo de Cristo, ressalta-se a unidade, Cristo que está intimamente unido à igreja se identifica com a igreja sendo uma coisa só. Quando nós dizemos que a igreja é a esposa de Cristo, ressalta-se a diferença para tornar visível a relação de Cristo com a igreja. A gente se relaciona com os diferentes. Então, a gente vê que a coisa ela não é tão simples assim, ela é mais complexa. Existem várias formas, vários ângulos para se falar da igreja. O fato, resumindo, é que a Sagrada Escritura, a revelação divina, nos aponta para essa relação de Cristo com a igreja. Ele, o noivo, o esposo, e a igreja é a sua noiva, a sua esposa, que caminha nesse mundo rumo à união eterna com Cristo. E a própria Sagrada Escritura quem nos traz esta beleza que nos alegra, né? Cristo nos desposou, não porque somos santos, bons, mas Ele vai nos santificando, como nós ouvimos. Ele se entregou a si mesmo para purificar a igreja, para nos santificar. Lembrando que o finalzinho do livro do Apocalipse termina justamente assim, não é? Acho que vale a pena a gente pegar. Vamos lá. Vamos abrir aqui o livro do Apocalipse. Finalzinho do livro. Tem algo interessante que pode colaborar com a nossa reflexão sobre a igreja, de modo especial, que estamos falando sobre a igreja como esposa de Cristo. Achei. É Apocalipse capítulo 22, o último capítulo, está logo lá no epílogo, versículo 17. Diz assim: o Espírito e a esposa dizem: vem. Que aquele que ouve, diga também: vem. Que o sedento venha. E quem o deseja, receba gratuitamente a água da vida. Então, o Espírito e a esposa. O Espírito Santo a gente vai ver que habita a igreja. E a esposa é a igreja. Somos nós. Esse vem aqui é o Maranata, que nós conhecemos bem. Então a igreja clama, junto com o Espírito, para que o esposo venha. Trata-se da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora à questão 159, que corresponde aos parágrafos 797 até 798, 2 parágrafos, portanto, do Catecismo, e 809 e 810 do Catecismo. Vamos à leitura, então, da questão 159. Diz assim: por que a igreja é chamada de templo do Espírito Santo? Aqui nós vamos entender aquilo que dizia o livro do Apocalipse. O Espírito e a igreja dizem: vem, para Jesus, vem. Vamos à resposta do compêndio. Porque o Espírito Santo reside no corpo que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Além disso, ele edifica a igreja na caridade com a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. Então há uma afirmação aqui de que o Espírito Santo habita na igreja. Por isso a igreja é chamada de templo do Espírito Santo. Então, o templo é onde Deus habita. Então, onde Deus habita? Na igreja, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembrando que o Espírito Santo foi derramado, segundo a perspectiva de Lucas, no dia de Pentecostes, e permanece na igreja.
e a cada novo batizado, uma nova efusão do Espírito Santo. Portanto, a igreja é templo do Espírito Santo de Deus, é a habitação do Espírito Santo. Essa igreja não caminha sozinha aqui neste mundo, ela que é uma instituição divina e humana, caminha sob o impulso do Espírito Santo, sob as suas inspirações. É o Espírito Santo quem conduz a igreja. Sempre quando temos um conclave, ressalta-se muito isso. A escolha de um Papa se dá não apenas pelos cardeais, não é uma escolha puramente humana. Os cardeais que se fecham lá na Capela Sistina ficam isolados do contato com o mundo para ali estarem mais atentos à ação do Espírito e perceber quem devem escolher. E no fundo, a escolha é divina, é do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos um Papa, é a ação do Espírito. E nós podemos estender isso para tantas outras escolhas na igreja também. Se a gente erra, é porque não ouvimos o Espírito. E o livro do Apocalipse nos diz, ouçamos o que o Espírito diz à igreja. A importância da escuta da palavra, que às vezes nós temos tantas dificuldades para parar e escutar aquilo que Deus tem a nos dizer. Entramos num ativismo religioso e vamos fazendo muitas coisas sem discernir, por vezes, qual é a vontade de Deus. E às vezes a gente se cansa, trabalha à toa, e não era bem aquilo que Deus esperava de nós. Por isso a importância da escuta do Espírito que conduz a igreja. Conduz, mas não força nada, não é? O Espírito é suave. Pois bem, então, onde é que habita o Espírito Santo? Lá na igreja? Lá no templo? Construído com pedras de alvenaria? Também a igreja é casa de Deus, a igreja com I minúsculo, não é? Mas a grande habitação do Espírito são os membros da igreja, somos nós somos templos do Espírito Santo, e São Paulo desenvolve isso. Acaso ignorais que vós sois templos do Espírito Santo? Então o Espírito Santo habita na igreja onde? Em cada um de nós. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Por isso a importância da reunião, de estarmos juntos. Pois bem, ele edifica a igreja na caridade, lembrando que o Espírito Santo é a pessoa amor na Santíssima Trindade. Como edifica? Com a palavra de Deus, com os sacramentos, as virtudes e os carismas. Podemos nos recordar que Jesus, lá no Evangelho segundo João, diz que o Espírito Santo há de nos recordar todas as coisas que ele disse. Na nossa experiência de fé, nós podemos muito bem perceber isso. O momento em que nós paramos para meditar a palavra de Deus, para rezar com a Sagrada Escritura, é um momento privilegiado. Mas na nossa caminhada, na dinâmica da vida, volta e meia a palavra de Deus é dirigida a nós. Muitas vezes é o Espírito Santo nos recordando sobre aquilo que disse Jesus. E vale a pena sempre lembrar que para nós, católicos, a palavra de Deus não é só o livro. A palavra de Deus é mais do que o livro. A Bíblia contém a palavra de Deus? Sim. Mas a palavra de Deus para nós é mais do que o livro, porque é uma pessoa, é Jesus Cristo. A palavra de Deus se dirige a nós de diversas formas. Nós podemos estar trabalhando, fazendo tantas outras atividades e ter contato com a palavra de Deus e escutar o que Deus tem a nos dizer. Então, como é que o Espírito Santo edifica a igreja? Vai construindo a igreja, vai nos aperfeiçoando pela palavra, pelos sacramentos. São 7 os sacramentos na igreja, em especial os sacramentos da caminhada, confissão e Eucaristia.
sem prescindir, é claro, dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e a própria Eucaristia. Hoje nós encontramos uma grande defasagem de pessoas na própria igreja que às vezes não são nem batizados, não completaram a sua iniciação cristã e se são batizados, muitas vezes não são crismados, falta algo aí na sua iniciação. Então é importante procurar a igreja para completar a iniciação cristã. Então o católico ouve a palavra de Deus, mas além da palavra nós temos os sacramentos também. Se a gente olhar para as igrejas evangélicas, eles focam muito na palavra, nós também, mas além da palavra, nós temos os sacramentos, que são sinais sensíveis, segundo aquela definição bem clássica da igreja. O que é um sacramento? É um sinal. Que sinal? Um sinal sensível, que passa pelos 5 sentidos, é algo que se possa ver, tocar, ouvir, passa pelos sentidos. É algo sensível, é um sinal sensível da graça invisível de Deus. Então, todas as vezes que nós recebemos um sacramento, nós estamos entrando em contato com a graça de Deus. Os sacramentos são canais da graça. Por isso, para nós católicos, é muito difícil viver o isolamento social sem os sacramentos. Algumas pessoas resistem e estão resistindo bem, não é? Participando dos nossos encontros online, participando da missa online, tendo seu encontro com a palavra de Deus em casa. Mas muitos percebem a falta dos sacramentos, em especial da confissão sacramental para a reconciliação e da Eucaristia, que é o nosso grande culto a Deus, a nossa grande ação de graças a nosso Senhor, que oferta a si mesmo continuamente para nos alimentar. Mas vale lembrar aqui que hoje, dentro da pandemia, a igreja nos deixa muito livres para escolhermos se a gente vai participar da missa e se confessar ou não. Lembrando que o preceito dominical ele está suspenso. O católico deve ir à missa aos domingos. Mas por enquanto, nosso bispo suspendeu o cumprimento do preceito dominical por conta da pandemia. Temos as missas presenciais já, entretanto não há obrigatoriedade. Então as pessoas que sentem esse desejo de receberem os sacramentos, em especial a Eucaristia e a penitência, chamada de confissão popularmente, podem procurar a nossa paróquia para receber os sacramentos. Lembrando que eu tenho atendido as confissões, as pessoas que precisam da unção dos enfermos, o padre tem administrado também esse sacramento. Também os sacramentais, as bênçãos nos locais, o padre pode ser chamado. Tenho abençoado o comércio, tenho feito os velórios, as exéquias, a celebração das exéquias é um sacramental. Tomamos os cuidados devidos e assim prosseguimos. Então, como é que o Espírito edifica a igreja? Pela palavra de Deus, em primeiro lugar, pelos sacramentos, lembrando que a igreja orienta que um sacramento não pode ser celebrado sem a proclamação da palavra de Deus. Toda celebração dos sacramentos tem um momento da palavra. Também o Espírito Santo edifica a igreja pelas virtudes. Que virtudes? Essencialmente as virtudes teologais. Vocês devem se recordar, não é? Das 3 virtudes teologais. Nós encontramos lá na carta aos Coríntios. Vamos pegar de novo a Bíblia? Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Versículo, se não me engano, 13 também. Trata-se do chamado hino ao amor. Eu vou ler o primeiro versículo para vocês, quem não tem Bíblia em mãos. Quem tem é bom pegar e anotar, se for o caso. Assim a gente vai tendo mais intimidade com a palavra. No versículo 1, só para a gente se lembrar, São Paulo diz assim: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine.
Mas nós queremos ver onde estão as 3 virtudes teologais. Por que elas são teologais? Porque são virtudes que vêm de Deus. São virtudes sobrenaturais. O texto do compêndio disse que o Espírito Santo edifica a igreja com a palavra, com os sacramentos, com as virtudes. Então é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo. Quais são as virtudes teologais? Versículo 13. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então encontramos aqui as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. É assim que o Espírito Santo também vai edificando a igreja através das virtudes teologais, ou sobrenaturais, ou divinas, enfim. Apenas por curiosidade, se existem as virtudes teologais, existem também as virtudes cardeais ou humanas. São 4, vocês se recordam quais são? A gente fala pouco, né, das virtudes humanas. Está na palavra de Deus também. Vamos pegar de novo aqui. Livro da Sabedoria. Vamos abrir direto. Capítulo 8. Isso para a gente ver que a igreja não fica inventando as coisas, né? Tem muita gente que a igreja fica inventando as coisas. Então, as virtudes teologais. Está na Sagrada Escritura, é São Paulo quem nos apresenta. Não somente ali na primeira carta aos Coríntios, nas suas cartas, as virtudes teologais aparecem bastante. Agora, as virtudes humanas ou cardeais, quais são? Livro da Sabedoria, ou Sabedoria de Salomão, capítulo 8, versículo 7. Diz assim, as virtudes são seus frutos. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são na vida os bens mais úteis aos homens. Então, vimos aqui as virtudes cardeais ou humanas: temperança, prudência, justiça e fortaleza. Então vimos aí as virtudes teologais e também as virtudes cardeais. O catecismo explora em outro momento estas virtudes. Como o tema apareceu aqui, é importante a gente abordar também. E concluindo, o Espírito Santo edifica a igreja através dos carismas. Então, eu não vou falar nada sobre os carismas agora, porque a próxima questão, a 160, nos explica o que são os carismas. Mas nós temos aqui no compêndio mais uma fala de Santo Agostinho. Lembrando que Santo Agostinho é filósofo, teólogo, é doutor da igreja, viveu no final do século IV e início do século V. Grande santo da nossa igreja que escreveu muito, nos deixou um grande patrimônio. Lembrando que isso que Santo Agostinho nos diz entra dentro da tradição da igreja. Vocês se lembram do tripé da nossa fé: escritura, tradição e magistério. Santo Agostinho é um dos padres da igreja. Nos primeiros séculos nós tivemos esses grandes homens, nem todos eram bispos e padres, alguns eram leigos, mas eram chamados de padres, né? De pais, diferente de padre que a gente dá o sentido hoje. E eles constituem o grosso da tradição da nossa igreja, os santos padres. Vamos então a essa citação aqui de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: o que o nosso espírito, ou seja, a nossa alma, é para os nossos membros, isso mesmo é o Espírito Santo para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Santo Agostinho está dizendo assim, que aquilo que a alma é para o nosso corpo,
o Espírito Santo é para a igreja. Por isso que lá no hino que nós cantamos no dia de Pentecostes, a sequência de Pentecostes, encontramos lá essa afirmação que o Espírito Santo é a alma da igreja. Assim como o corpo sem o Espírito não é nada, a igreja sem o Espírito Santo padece e carece muito. Não é possível pensar um corpo sem Espírito, sem alma. Então, igreja também não se pensa sem o Espírito Santo. Então, aqui concluímos a igreja, que é chamada de templo do Espírito Santo, habitação do Espírito. O Espírito Santo habita a igreja. Então vamos à questão 160, que corresponde aos parágrafos do Catecismo 799 a 801. A pergunta é: o que são os carismas? A resposta é a seguinte: os carismas são dons especiais do Espírito Santo, concedidos a cada um para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da Igreja, a cujo magistério cabe discerni-los. Então, a palavra carisma indica justamente algo que vem do Espírito Santo. São dons especiais que cada pessoa recebe. Para quê? Para a edificação dos outros. O compêndio diz, para o bem dos homens, ou seja, para o bem de todos os homens, para as necessidades do mundo. Então aqui, a ação do Espírito Santo voltada não somente para aqueles que estão na igreja, mas para todos, os de dentro e os de fora, para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da igreja, para edificar a igreja também. Carisma, portanto, é uma graça especial. É bom a gente recorrer mais uma vez à Sagrada Escritura. Vamos à primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ali nós encontramos o apóstolo exortando a comunidade de Corinto, pois havia entre eles algumas disputas e algumas delas estavam ligadas ao uso dos carismas, essas graças especiais que Deus concedia a cada um deles. Vamos aqui. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e seguintes. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Aí ele continua: a um o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé, a outro o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar, mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Então a afirmação aqui que é o Espírito Santo quem distribui os carismas, esses dons especiais, graças especiais para cada pessoa. Para quê? Para o bem do outro. Então nós encontramos na igreja pessoas que têm graças especiais mesmo, têm capacidades que outras não têm. Mas para quê? Para ela se vangloriar? Não. Está em vista sempre do bem comum, sempre para o outro. Então todo o carisma que nós recebemos, São Paulo não enumera todos os carismas aqui, são muitos os carismas, e o Espírito Santo vai discernindo, vai suscitando ao longo do tempo na igreja
diversos carismas, segundo as necessidades da igreja e do mundo. Então, às vezes a gente fica se comparando, né? Fulano sabe fazer isso, tem esse dom, eu não tenho. Entram as crises, né? Mas isso ocorre porque a gente deixa de olhar para si e perceber os dons e carismas que Deus concedeu a cada um de nós. Nenhum de nós tem todos os dons, nenhum de nós tem todos os carismas. Já pensou se tivéssemos? A gente não ia pedir ajuda para ninguém, né? Deus não dá asa para cobra. A gente já tem uma tendência para a autossuficiência. Se nós tivéssemos todos os dons, todos os carismas, iríamos ficar isolados em nós mesmos, nunca iríamos pedir ajuda aos outros. Então ninguém tem tudo, ninguém tem todos os dons. Quando o Espírito Santo concede um dom a uma pessoa, esse dom está sempre em vista do bem do outro. Então, vamos pegar um exemplo. Um dos carismas que São Paulo enumerou ali, o dom de curas, né? Tem pessoas que Deus realmente concede essa graça especial da pessoa rezar pela cura dos outros, a pessoa fica curada mesmo. E isso não é mérito da pessoa, mas é dom e ação do Espírito Santo. Logo, nenhum de nós, essa pessoa, por exemplo, nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus dizendo, eu curei. Nós podemos aqui nos recordar de outra passagem do Evangelho que Jesus diz, afastai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais o mal, não é? E algumas pessoas vão dizer, mas nós curamos em teu nome, nós pregamos em teu nome, em praça pública, profetizamos em teu nome. Jesus diz, nunca vos conheci. Então, profetizar, falar em línguas, ser padre, qualquer carisma, é graça de Deus, para o bem do outro, é para edificar o outro, e não para a gente se vangloriar e dizer que fui eu que fiz, né? Sou eu sou o cara, né? Não. É sempre para o bem do outro. Essa era a preocupação de Paulo, era o problema que ele estava tendo naquele momento na comunidade de Corinto. Que tinha muitas disputas por conta disso. E ele faz uma grande catequese e coloca no meio ali o hino ao amor, dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Então, assim, o grande critério da salvação é o amor para nós, não é o exercício dos carismas. Os carismas Deus nos dá pelo Espírito para o bem dos outros. Gostaria de me deter aqui, no finalzinho da resposta 160. A cujo magistério cabe discerni-los. O magistério da Igreja é formado pelo Papa em comunhão com os bispos. Os bispos da Igreja formam o nosso magistério, que está dentro daquele tripé: Escritura, Tradição e Magistério. Nesse caso aqui, o compêndio está falando dos carismas. Hoje a gente está celebrando Santa Clara, né? Então, Clara tem o carisma franciscano. Quando São Francisco apareceu, quando Santa Clara apareceu, vivendo daquele modo, a igreja precisou discernir se aquilo vinha de Deus ou não. Se era um carisma suscitado pelo Espírito, para que algumas pessoas vivessem daquele modo e fossem encaminhados para a salvação ou não. Hoje em dia nós temos um fenômeno grande na igreja, que é o surgimento das muitas novas comunidades. Quem é que discerne para saber se é vontade humana a fundação de uma nova comunidade, de um novo jeito de ser e de viver a fé, a mesma fé, muda o modo de viver apenas? Quem é que vai discernir se é um carisma dado pelo Espírito Santo ou não? É o bispo diocesano, é o magistério da igreja. Então, nós precisamos nos deixar passar pelo crivo da igreja. Já que a gente mencionou São Francisco, ele muito tranquilamente compareceu diante do Papa, o que o Papa foi pedindo sobre a regra, mesmo ele não querendo escrever uma regra, né? Escreveu. Os franciscanos podem contar melhor essa história.
Porque para ele a regra era o Evangelho. A gente já tem a regra, não precisa escrever uma outra regra, né? Mas escreveu, em obediência ao Papa. Então quem é que discerne se alguma coisa vem de Deus ou não? É o magistério da igreja. Quando surgem fenômenos especiais na nossa igreja, uma pessoa está tendo visões, ela está recebendo revelações particulares, revelação privada. Quem é que vai discernir? A igreja. A igreja é quem faz o discernimento para ver se vem de Deus ou não. Que encontramos mais uma vez a importância da igreja, a importância do magistério. Passa pelo crivo da igreja, não é? Muito bem. Ainda temos aí alguns minutinhos. Nós concluímos então esse subtítulo do compêndio: a Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E vamos iniciar agora com as 4 notas da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas da Igreja que nós encontramos no símbolo niceno-constantinopolitano, aquele símbolo, a nossa profissão de fé mais longa, mais trabalhada, que de vez em quando aparece no nosso ABC litúrgico aos domingos e solenidades. Não é o nome da igreja, mas são as notas da igreja. São características próprias da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Não é o nome da igreja é Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Vamos então à questão 161 para ver o que o compêndio nos diz sobre as 4 notas da igreja. Essa questão corresponde aos parágrafos 813 até 815 e o 866 do Catecismo. Por que a igreja é una? Essa é a questão. Por que a igreja é una? A igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade na trindade das pessoas de um só Deus. É o que nós falávamos no encontro passado. A igreja é ícone da trindade. O mistério da igreja está fundado no mistério de Deus, que é trindade. Deus é uno e trino. Então, já que há diversidade na igreja, já que na trindade nós encontramos a diversidade das pessoas, são 3 pessoas divinas, mas que formam uma unidade, é um único Deus. A igreja que é fundada, inspirada nesse mistério trinitário, também deve ser uma unidade. Então, a primeira grande resposta sobre o porquê a igreja é una, porque Deus em si mesmo é uma unidade. Como fundador e chefe, Jesus Cristo, que restabelece a unidade de todos os povos num só corpo. É uma afirmação aqui de que Jesus é o fundador da igreja e é o chefe, é o responsável. Aqui a gente pode recorrer à Sagrada Escritura, um texto bem conhecido, Mateus 16, aquele diálogo de Jesus com Pedro. Pedro faz a sua profissão de fé em Jesus como Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por sua vez, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é fundada por Cristo sobre a fé de Pedro, sobre a fé da igreja, a profissão de fé de Pedro. Para quê? Para restabelecer a unidade de todos os povos num só corpo. Então a igreja tem um papel aí de inverter a Torre de Babel. Lá no livro do Gênesis nós encontramos a experiência de Babel, a confusão das línguas. A palavra Babel vem de confusão, Babilônia vem de confusão. As pessoas não se entenderam mais, mas na igreja inverte-se pela ação do Espírito a confusão da Torre de Babel,
onde as pessoas se distanciaram umas das outras. A igreja é chamada a isso, a congregar todos os povos dentro dessa grande diversidade. Não é para todo mundo pensar igualzinho. A unidade comporta a diferença. Como na Trindade existe a diferença entre as pessoas, no modo como elas se relacionam, mas há a unidade, pois trata-se de um único Deus. Como alma, o Espírito Santo que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Então, assim como o corpo humano tem uma única alma, então a igreja também deve ser uma unidade. E é o Espírito Santo, que é a alma da igreja, que nos congrega nessa unidade. Ela tem uma só fé. Por que a igreja é una? Por todas essas razões. Porque tem uma só fé, uma só vida sacramental, os 7 sacramentos, uma única sucessão apostólica, isso aqui é importante para nós. A Igreja Católica valoriza muito a sucessão apostólica. O que é isso? Jesus constituiu o colégio apostólico, os 12 apóstolos. E quando estes morreram, outros sucederam, que são os bispos, sucessores legítimos dos apóstolos. E para nós católicos, nós estamos numa sucessão ininterrupta há quase 2000 anos. Por isso a nossa igreja é apostólica, porque estamos diretamente ligados aos apóstolos. A nossa fé é a fé apostólica. E os bispos que guardam o depósito da fé que receberam dos apóstolos, ou seja, o tesouro da nossa fé, quem é que guarda, protege e comunica, transmite? O magistério da igreja, os nossos bispos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Se a gente parar para pensar isso, é um mistério muito grande, não é? Muito importante. Então, existem igrejas que não têm a sucessão apostólica. Então, há um problema. Existem denominações que não têm a sucessão apostólica, mas nós temos. Os nossos bispos estão ligados diretamente numa linhagem ligada aos apóstolos. Isso é muito importante para nós. Uma comum esperança e a mesma caridade. Por isso que a igreja é una. Então, ela tem diversas razões para ser uma unidade. Essa questão aqui, ela nos traz muitos questionamentos, né? Porque a igreja tem muitas divisões. Nós falamos em outros encontros do Cisma do Oriente, lá em 1054, a igreja que se separou, né? Surgiram as igrejas ortodoxas lá no Oriente e nós aqui no Ocidente, a igreja latina, igreja de rito romano. São João Paulo II, que trabalhou bastante pela unidade da igreja, o diálogo ecumênico e também interreligioso. Ele disse que a igreja precisa respirar novamente com seus 2 pulmões, o pulmão do Ocidente e do Oriente. Mas ainda não estamos em comunhão plena. Existe diálogo com as igrejas ortodoxas, mas não existe ainda comunhão plena. Depois, a Reforma Protestante, em 1517. Mais uma grande divisão na igreja aqui no Ocidente. E como é que se trabalha? Como é que se fala da unidade, não é? É um desafio muito grande. O diálogo ecumênico surgiu justamente quando os missionários saíram para evangelizar, para anunciar a salvação em Jesus Cristo, o amor de Deus, a boa nova do Evangelho, e se depararam com essa contradição. Como é que a gente vai anunciar algo se nós mesmos estamos separados e muitas vezes lutamos uns contra os outros? Então acaba sendo um escândalo para o mundo. Por isso Jesus também nos diz
lá no Evangelho segundo João sobre a importância da unidade da igreja na evangelização. Assim como eu e tu, Pai, somos um, que eles também sejam um, a fim de que o mundo creia. Estou tentando lembrar aqui de cabeça a passagem bíblica, lá no Evangelho segundo João. Então, a unidade da igreja faz com que o mundo creia. O testemunho é mais plausível. Mas a gente pode trazer isso para a nossa própria comunidade, olhando para a nossa comunidade paroquial. Se a gente fica se bicando toda hora, se a gente não se entende, se a gente fica falando mal um dos outros, fofocando, como que as pessoas que estão fora da igreja vão acreditar? Se eu fico falando mal de outros padres, como é que se vê isso, né? Não é péssimo? Se vocês ficam criticando um ao outro, como é que os seus familiares vão acreditar? Se você chega em casa, você fica reclamando de todo mundo da igreja. Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Como é que seus filhos vão acreditar? Não é? Como é que os vizinhos vão acreditar se a gente fica brigando? Ora, um desentendimento ou outro pode acontecer, mas aí deve entrar o diálogo, deve entrar o respeito pelo outro. As diferenças existem, mas tem que ter respeito. Se a gente se fere, se machuca, peca um contra o outro, tem que entrar o perdão. Jesus nos apresenta a correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, chama ele no particular e corrige ele. Fala com ele. Se ele te ouvir, você terá ganhado o teu irmão. Então a correção fraterna é para ganhar o irmão, não para perder. Não é para lá escrachar a pessoa. Então a falta de unidade é um escândalo. É da natureza da igreja a unidade. E quando isso não ocorre, torna-se um escândalo, algo problemático. Vamos trabalhar pela unidade da igreja, né? Lembrando que quem divide a igreja é o maligno, é o demônio. O demônio trabalha dividindo a igreja, colocando-nos uns contra os outros. Então trabalhemos pela unidade da igreja, é da sua natureza a igreja ser una. Vamos então a mais uma questão, que é a 162. Aí a gente encerra por hoje o nosso encontro da Escola da Fé. A questão é: onde subsiste a única igreja de Cristo? Então, onde está? Onde subsiste a única igreja de afirmação? A igreja, quando se fala da igreja una, está se falando também que é uma só. Onde é que ela subsiste? Essa questão é tratada pela Lumen Gentium também, documento conciliar do Concílio Vaticano II. Tem alguém me ligando aí, mas não vou atender, né? Vamos lá. Esqueci de ligar o modo avião. Perdão. Onde subsiste a única igreja de Cristo? Resposta: a única igreja de Cristo, como sociedade constituída e organizada no mundo, subsiste, aí vem a expressão latina, subsiste na Igreja Católica. Então, onde é que subsiste a igreja? Na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Somente por meio dela se pode obter a plenitude dos meios de salvação, pois o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, cujo chefe é Pedro. Aqui encontramos o catecismo afirmando que a igreja fundada por Cristo, a igreja de Cristo, ela subsiste, ela se mantém na igreja católica. Tem igreja de Cristo fora da igreja católica? Tem, por conta dessas divisões. Mas onde é que nós encontramos todos os meios de salvação? É a expressão que é a plenitude dos meios de salvação na igreja católica. Então, olhando lá para a questão 159 que a gente já falou,
Na igreja nós temos a palavra de Deus, temos os sacramentos, as virtudes, os carismas. Então tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, nós encontramos na Igreja Católica. Por isso, essa afirmação de que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica mantém a sua comunhão com o sucessor de Pedro e com os bispos que estão em comunhão com ele. Então, uma grande questão para você saber se uma igreja está em comunhão, ou se alguém está em comunhão, melhor dizendo, com a Igreja Católica, é saber se ele está em comunhão com o Papa. Na semana passada, lá no meu Facebook pessoal, eu postei algo sobre aquela denominação religiosa que se reúne lá na Faria Lima. Eu não lembro o nome da igreja, mas o padre usa os paramentos católicos, os cânticos da Igreja Católica, quase tudo. É a Paróquia das Santas Missões, isso. Essa denominação, essa igreja, essa paróquia, ela não está em comunhão com o Papa, logo ela não é católica. Então quem frequenta não está em comunhão com a Igreja Católica. Por isso, quem frequenta essa igreja e é católico, né, se diz católico, e frequenta as duas, né, vai lá e vai cá, não poderia ter acesso à Sagrada Comunhão, a comunhão eucarística, que é justamente o sacramento que expressa a comunhão com a igreja. Então, como é que eu vou participar do sacramento da comunhão se eu não estou em plena comunhão com a igreja? Se eu professo outros credos, tenho outras congregações. Então, a igreja é uma. Está dividida? Tá. Mas onde é que nós encontramos a plenitude da Igreja de Cristo? Na Igreja Católica. É isso que o Catecismo nos diz, pois ela está em comunhão, ela é guiada pelo sucessor de Pedro, o Papa, e com os bispos que estão em comunhão com ele, num único colégio apostólico. Essa é a grande distinção da Igreja Católica para com as demais denominações. A comunhão com Pedro, que Jesus colocou à frente do colégio apostólico, é o primeiro dentro do colégio apostólico. Tudo bem, gente? Vamos então aqui encerrando o nosso encontro da Escola da Fé. Agradeço a companhia de vocês. Na próxima semana nós vamos continuar na questão 163, a próxima questão do compêndio da igreja. Agradeço a presença de vocês, a companhia. Lembrando que nós estamos na Semana Nacional da Família, todos os dias durante esta semana às 18 horas, um encontro orante com um casal ou um membro da nossa paróquia, realizando os encontros preparados pela igreja, pela CNBB, pela Pastoral Familiar, o subsídio chamado A Hora da Família. Então acompanhe. Amanhã às 18 horas, mais um encontro da Semana Nacional da Família, que foi aberta no último domingo, durante a Missa das 7, a missa online, que nós celebramos e postamos para vocês acompanharem. Amanhã a gente se encontra, com a graça de Deus, às 18, para a oração dentro da Semana Nacional da Família, às 19 horas, com a Santa Missa, com a graça de Deus, se assim lhe permitir. Um abraço a todos, em especial àqueles que não estão participando das missas presenciais. Estamos juntos, estamos em comunhão, a igreja é uma unidade. Recebam meu abraço, meu carinho, meu afeto. Com a graça de Deus, em breve estaremos juntos. Vamos suplicar a bênção de Deus, em especial pelos enfermos, pedindo o fim da pandemia, por uma vacina eficaz, pelas pessoas que se sentem sozinhas,
pelo bem dos nossos paroquianos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Clara de Assis, de Santa Luzia e da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos uma boa noite. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.